Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, esta tem sido uma problemática muito falada nos últimos anos. Ainda há poucos dias discutíamos um diploma idêntico, mas não deixa de ser pertinente voltarmos a discutir este tema, o tema das extrações, que dizimaram por completo muitas das nossas ribeiras e atualmente muitos dos nossos recursos. Já cá referimos muitas vezes que é inadmissível que se mantenham sucessivos cenários de manifestas atitudes abusivas de utilização dos nossos recursos naturais, situações que têm vindo a descaracterizar por completo muitas das áreas naturais, sendo muitos deles admitidos pelos principais responsáveis governativos, que continuam de uma forma passiva a olhar para o lado perante o notório agravamento desta situação. Mantém-se uma conveniente inércia, mantém-se uma conveniente apatia, apesar das obrigações de fiscalização e preservação da sustentabilidade dos recursos minerais. Algo que, inclusive, foi reforçado por uma comissão eventual de inquérito que tomou lugar nesta Casa e que versava exatamente sobre a atuação do Governo neste tipo de processos de extração. E tal como já referimos anteriormente, não continuaremos a admitir que continuem a defender a movimentação destes inertes e que a retirada de madeiras das orlas das ribeiras sejam oficialmente caracterizados como uma mera operação de limpeza e desobstrução das ribeiras, quando este material é entregue de forma gratuita aos privados e os quais, posteriormente, vendem este mesmo material ao Governo Regional. Se atentarmos aos dados avançados pela plataforma de contratos públicos, são às dezenas os contratos de aquisição destes materiais. Só nos últimos anos foram centenas de milhares de euros na aquisição de inertes, nomeadamente areia, brita, pó de pedra, pedra basáltica, entre outros, para entidades como a Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares, Águas e Resíduos da Madeira, a Direção Regional de Estradas. Centenas de milhares de euros que resultaram desta benevolência, desta obra de caridade, como referia o Sr. Deputado. Uma obra de caridade do Governo para com estas empresas privadas que, segundo o Governo Regional, estão a fazer um favor à população, estão a limpar as ribeiras de uma forma gratuita e de uma forma completamente desinteressada. Continuam estas ações de altruísmo empresarial, que na maioria das vezes avançam sem quaisquer estudos de impacto ambiental, sem qualquer relatório de acompanhamento e, inclusive, sem qualquer plano de recuperação paisagística, que, como sabemos, são obrigatórios nestes casos de extração. Não raras vezes, estas limpezas tomam lugar em áreas protegidas, como a Reserva da Biosfera em Santana, em plena Rede Natura 2000, num completo respeito pela compatibilização que tem de coexistir sempre entre a necessidade de exploração do recurso, com a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade dos depósitos naturais. Continua o Governo a ignorar o papel destes inertes no ecossistema fluvial. Continua o Governo a ignorar o importante papel destes inertes na quebra de energia cinética dentro dos leitos fluviais. Continua o Governo a permitir uma completa violação de um conjunto de normas ambientais em práticas que, em muitos casos, padecem de ausência de planeamento, mas, acima de tudo, de fiscalização e de monitorização, o que continua, inclusive, a ser um dos maiores entraves nas políticas ambientais e de ordenamento do território em tantas outras áreas. O que interessa mesmo ao Governo Regional é permitir que estas empresas limpem estes cursos de água, revertam o material inerte para as entidades executantes da obra, sem qualquer tipo de procedimento concursal, sem qualquer consulta prévia de eventuais interessados. Sabemos, de facto, que, e como já cá foi referido, que estas atividades são muito rentáveis, de facto, para algumas empresas. Sabemos também que, ainda há poucos dias, esta maioria, PSD-CDS, recusou, nesta Casa, uma resolução que previa criar uma maior força de fiscalização para estas atividades na região, indo contra, inclusive, as recomendações da tal comissão eventual de inquérito, que, de uma forma clara, no seu relatório, referia a necessidade de mais recursos humanos para o acompanhamento destas ações. Mas dizia-se ainda hoje nesta Casa, um senhor deputado do PSD, que já é hora de deixar de falar em negócios obscuros. Nós concordamos.
Mas temos de voltar a referir que nós não queremos acreditar que existam estes negócios obscuros. Nós não queremos acreditar que existam qualquer tipo de favorecimentos, qualquer tipo de conivências governativas que permitam que empresas regionais tirem milhões de lucro e que resultem numa atitude lesiva para o erário público. Nós acompanhamos o Sr. Deputado. Nós não queremos acreditar até que foi esta a razão pela qual o PSD e o CDS chumbaram uma maior ação fiscalizadora nestas áreas de intervenção. Nós não queremos acreditar nisso. E é exatamente porque não queremos acreditar que existem estas situações que faz todo o sentido, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista económico, mas, acima de tudo, na proteção das nossas pessoas, da nossa população e dos nossos recursos, que queremos acreditar também que todos os deputados desta Casa irão se juntar e acompanhar este diploma. Muito obrigado.